Eu não sei qual é o sentido de verdade ainda, mas todas as horas que eu vou ouvir ele e a palavra dele, o que tem tocado forte é: ele curou aquele que teve fé, ele ressuscitou aquele que creu. Eu acredito que ele está falando que eu preciso crer mais para minha situação mudar. Às vezes eu fico questionando se a minha fé tá suficiente para receber o que ele tem para mim. Mas eu peço ele que ele possa me sustentar. E hoje eu acredito que também ele tem dito que a minha posição precisa ser igual a dessa mulher que creu e falou que somente se ela tocasse nele seria mudada a vida dela. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Deus Santíssimo Pai, Deus Eterno, Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. A Ti, Senhor, estamos reunidos, Pai, nesse dia, nessa noite, nessa manhã. Estamos reunidos aqui, Senhor, para ter, para ter contigo, Pai, para receber aquilo que o Senhor quiser nos entregar hoje, Senhor. Estamos aqui, Pai, humildemente, para aprendermos mais de Ti, para entendermos o Seu propósito, para nos relacionarmos contigo, para ouvir de Ti, Senhor, o que espera de nós, para nos fortalecermos, Pai, na nossa fé e para nos mantermos, Pai, o máximo possível no Teu caminho, na Tua direção. Porque desejamos, Pai, do fundo dos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra poderosa, Pai, essa através da qual criaste todas as coisas, Senhor, que esta Sua palavra, Pai, também crie o nosso mundo dentro dos nossos corações, das nossas mentes e nos transforme, Pai. Que seja apenas a Tua palavra, Senhor, em nossas mentes e em nossos corações. Eu te clamo, Senhor, eu te suplico em nome de Jesus, Senhor. Não permita, Pai, que o inimigo tenha voz nas nossas mentes, Pai, e venha distorcer as tuas palavras, a tua direção, o teu ensinamento, como houve, Pai, no início de todos os tempos. Clamamos a Ti, Senhor Jesus, pelo Teu perdão. Perdão, Pai. Perdão pela nossa fraqueza, pelas nossas limitações, pelos nossos afastamentos, às vezes, pela nossa falta de fé, às vezes, pela nossa desobediência e por tudo, Pai, que sequer conseguimos enxergar pela nossa ignorância. Clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E com todo o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia que demonstraste para nós, Pai, através do teu Filho amado Jesus Cristo, ao qual podemos conhecer, Senhor, através da tua palavra e da Bíblia Sagrada, Senhor. Podemos ver todos os milagres e maravilhas e podemos experimentar um pouco, Senhor, daquilo que é a tua grande glória, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, pela essa oportunidade, Senhor. Peço que o Senhor venha abençoar, Pai, esse devocional e cada um aqui, Senhor. Que o Senhor venha derramar sobre nós, Pai, a tua graça, Senhor, a tua cura, Pai. Cura, Senhor, os nossos corpos, os nossos mentes, a nossa alma, Senhor. E nos restaura, Senhor, nos restaura para a tua glória, Pai. Que o nosso coração, Senhor, seja repleto do teu amor, do amor por ti, Senhor, de amor pelo nosso irmão. Que possamos, Pai, todos os dias nos alimentar de ti, Senhor, nos encher do teu amor, da tua sabedoria, da tua graça, Senhor, ao ponto de transbordarmos nos nossos irmãos, Pai.
e que possamos viver a tua palavra, Senhor, e viver o teu reino dos céus aqui na terra, Pai. Que seja feita a tua vontade, Senhor, para todo sempre, e que nossa vida, Pai, seja para a tua honra e glória, Senhor. Que possamos ter o privilégio, Pai, de agradá-lo e honrá-lo todos os dias de nossas vidas, Senhor. E que jamais nos afastemos de ti, Pai. Mais uma vez eu peço a ti, Senhor, que o Senhor, com teu poder, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, que o Senhor envie cura nesse momento, Senhor. Cura meu pai, Pai, que não passou bem essa noite, precisa da tua força, Senhor. E mostra mais uma vez, Senhor, que tu estás com ele. A Ruth, Senhor, que tem estado mal nesses dias também, Pai. Esteja com ela, Senhor. Abraça-os, Pai. A dona Marineide, Senhor. Cura, Pai. Não só o corpo, mas a mente, a alma e o espírito de todos nós, Senhor. Envia a tua cura, Pai. Tua libertação, Senhor. E envia também a tua armadura celestial, Pai. Revista-nos com a tua armadura celestial, Pai. Guarda-nos, Senhor, sob o teu manto sagrado. Não só a nós, Pai, mas a todos os nossos familiares, Senhor, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, Senhor, os nossos parentes, aqueles que amamos, Pai, e aqueles aqui que tu amas, Pai, que eu sei que são todos. Mas somente a tua imensa sabedoria e bondade, Senhor, que nos alcança, que é capaz de lidar com todas essas nuances, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor, e peço que o Senhor nos conduza nesse devocional. Conduza o nosso espírito, nosso coração, Senhor, e que estejamos na tua paz e na tua alegria, Espírito Santo. E a ti toda a honra e toda a glória, Senhor, para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ao invés da oração, de eu fazer a oração hoje, eu estava fazendo algo ali, o Senhor me tocou para ler um salmo, ao invés de eu orar. Por isso que eu pedi para um dos varões orar. E eu vou ler esse salmo, é curtinho, viu? Com a permissão de você, primeiramente do Senhor, porque foi Ele que mandou. E o Espírito Santo me tocou, né, para isso, e eu vou ler, é curtinho. Diz assim, o Salmo 148. Louvai ao Senhor. É o Salmo 148. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o o sol, a lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Aleluia. E os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Olha que coisa linda. As águas do mar, elas só vão até, as ondas só vão até onde o Senhor permite. Meu Deus. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes de todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipe de todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Seja o nome do Senhor. E o verso 8,
o verso 6, aliás, do Salmo 150. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém, meus irmãos. Amém. Aleluia. Obrigado, Anuncine. Glória a Deus. Eu faço o que eu assim, fui tocada para ler e eu estava exatamente nesse propósito. Por isso que quando Fábio disse ora, eu disse, eu quero que os varões orem. Que eu estava, ok. Amém. Então, hoje a gente continua, né? 40, né? Lucas 8, 40, né? 40. Isso é quem quer fazer a leitura. A Vininha, a Ruth, o Tamires, no final de semana, talvez, quiser Posso participar ler aqui. mais. Querem ler? Jesus cura em resposta à fé. Eu vou ler até o final, né? Acho que é o último trecho aqui do 8. Isso, por favor. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Aleluia. Você vê aqui que Jesus foi praticamente expulso do anterior, né? Mas quando ele chegou do outro lado do rio, estava todo mundo esperando por ele. Aleluia. Então, um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na orla de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Jesus perguntou. Todos negaram, e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer desapercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: Parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: Menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Amém? Glória a Deus. Que maravilhoso, né? A gente tem bastante mensagem aqui, né?
É, quando eu estava lendo aqui, Jesus me tocou o coração aqui, né? Que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? E eu me lembro que algo semelhante aconteceu com Lázaro. Quando Lázaro adoeceu e estava para morrer, enviaram mensageiros a Jesus, para que Jesus fosse rapidamente e curasse Lázaro. Mas Jesus estava no seu propósito. Ele fez tudo o que tinha que fazer e depois ele foi até Lázaro. Ou seja, não foi. E aí, mais uma vez, ele prova que nem a morte pode resistir a ele. Aquele que não só nos deu a vida, mas também nos, nos deu o caminho para a vida eterna. Duas vezes, né? Ele nos deu a vida e nos salva para a vida eterna também. Aleluia. E, e ele curou essa menina aqui por misericórdia, né, dos pais e para mostrar para as pessoas, né, quem ele era, para que as pessoas pudessem entender de fato quem ele era, para que as pessoas pudessem seguir os seus ensinamentos, e essas coisas não são escritas para que nossa fé seja fortalecida todos os dias, sabe? Para que nós nunca esqueçamos quem ele é, as maravilhas que ele fez e que ele pode tudo, a qualquer momento, a qualquer tempo, e que nem a morte é capaz de vencê-lo. Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte, sobre todas as coisas, né? E esse poder, ele é ele é usado a nosso favor, sabe? Em misericórdia de nós. Inclusive, Deus até concede, não sei se ele concede a nós, mas é através dele, muitos homens fizeram muitos milagres também, né? Através do Espírito Santo. Mas, enfim, eu não vou falar sobre todas as passagens aqui para a gente poder enriquecer aqui o devocional, né? Para todo mundo poder também contribuir um pouquinho. Amém? E a gente vai falando aí aos poucos, tá? Vou abrir a oportunidade aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, dona Essa Maria. palavra é muito. Bom dia. Essa palavra é muito forte, fala diretamente ao meu coração, porque Deus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E se nós temos fé, basta tão somente a gente saber assim como ele foi foi tirar Lázaro do túmulo, foi na casa de Jairo, foi na casa da viúva de Naim. Eles estavam mortos e Jesus simplesmente, com a sua palavra, eles se levantaram e ressuscitaram e glória, glória a Deus. Então, Deus, ele não é uma simples inflamação em veias que o Senhor não possa restaurar, curar. Não é simples um sopro no coração, um bloqueio no coração. Seja o que for, o Senhor, ele cura.
E nessa manhã eu quero dizer que eu não vou ficar prostrada por nada, porque existem pessoas com situações difíceis e nem sabe que Deus o Todo-Poderoso é. E basta tão somente uma palavra do Senhor e a gente fica curada. Não vou baixar minha cabeça, não vou ficar arriada, porque eu sei que o meu Deus vive e para Ele toda a honra e toda a glória. Devemos pisar, sim, sabendo que o Senhor nos calça. Oh, aleluia, glória a Deus. Sabemos que o Senhor nos reveste, sabemos que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos capacita para clamarmos e tirarmos alguém que está lá no cantinho, pode estar dentro de uma caverna. Deus, ele vai lá e tira, porque Deus é Deus, como eu já falei e volto a falar. Eu tive em Valença para fazer um exame e a minha ida em Valença não foi para fazer um exame. A minha ida em Valença foi por causa de duas almas. E é assim que Deus faz. E essas duas almas, nem na minha sobrinha eu não fui. Eu vi minha cunhada, a mãe da minha sobrinha, na feira, porque a clínica era perto lá da feira, que ela fica, né? Trabalho. Vi e falei para minha cunhada que eu iria lá, que eu ia colocar o aparelho e que eu iria lá, mas eu pensava que eu ia ter, eu poderia andar, poderia ir, então, subir escada. E o médico disse que era para mim ficar quieta. Eu perguntei, né, se eu podia. Ele disse não, que era para mim ficar quieta, que eu tinha que ficar quieta, deitada, banho só de asseio, que eu não podia tomar banho de corpo todo, e ficar deitada, deixar o aparelho agir no meu coração, né? Eu falei, tá bom. Eu peguei e deitei-me. Eu fiquei lá o tempo todo e Deus o tempo todo ali comigo, do meu ladinho, dizendo assim, quieta, olha, eu vou te trazer de volta. E hoje, meus irmãos, hoje eu sei que a minha ida dentro de Valença não foi por causa de nada, de exame nenhum. A minha ida a Valença foi por causa de duas almas. Duas almas que estavam para morrer e Deus assim faz. A gente pensa que é alguma coisa até para nós, mas não é. Já é Deus que tem um amor tão grande, porque Deus não quer que ninguém se perca. Aquelas duas almas eram envolvidas com a macumba e eu senti assim aqui. Eu vou lá visitar, a Tamires conhece, vou lá visitar e fazer esse exame e vou visitá-las. E consegui levar elas para a igreja. É, eu ia lá da igreja de Tamires, mas lá era muito longe, né? Porque a igreja de Tamires é do lado da casa dela. E onde eu estava, era centro, não dava para ir. Aí Deus colocou um irmão, motorista de táxi, para poder, me convidou para ir à igreja, me perguntou assim, irmã, de que igreja? Aí eu falei, sou do Evangelho Quadrangular. Ele disse, olha que bênção, eu também sou do Evangelho Quadrangular. Aí eu falei, e onde é a igreja quadrangular aqui, que eu não sei onde fica? Porque não importa título de igreja, o que importa é a tua fé e a tua ida. A porta que se abrir é bom para você clamar, é bom para você dizer que só o Senhor é Deus. Você é uma carta viva do Senhor, você não tem placa de igreja. Você não tem placa de igreja. Você tem a sua carta real, é aquela carta que mostra no seu semblante que você é de Deus, que você é do Senhor e que você serve o Senhor. Todo mundo conhece o rosto de um cristão. Então, é um testemunho muito grande. E daí eu peguei e falei assim, ei, irmão, então, aí o senhor me ensina onde é a igreja, eu vou lhe buscar onde a senhora estiver, eu vou levar para a igreja. Eu falei, eu preciso levar uma alma para a igreja, porque aquela alma não ia para a igreja nenhuma.
a fé dela era macumba, a fé dela, o centro dela era macumba. E naquela época eu estava colada com ela nas macumba também. Entendeu como é que é? Então, quer dizer, Jesus, ele me levou lá, do mesmo jeito que eu estava colada com ela lá, Jesus me levou lá para dizer que só Ele é Deus, que só Ele pode, só Ele vê, só Ele faz. E glória a Deus, porque o nome do Senhor é que é glorificado para sempre, não é a irmã Neide, ou então Dona Marineide, ou então Dona Índia, ou Índia, como o povo me chamava lá de Índia, e assim vai. Eu quero dizer nessa manhã que para nós nos fortalecer mais e mais no Senhor, ficarmos em paz no Senhor e saber que só o Senhor é Deus, que não existe doença que vence a mão de Deus. Então, a mão de Deus é que vence tudo. E a minha alma é do Senhor, a alma de vocês é do Senhor e é valiosa. E glória a Deus por tudo. Obrigado por esse momento. Amanhã ou segunda eu apareço, tá? Com o meu físico, com a minha imagem. Mas não importa, Deus está me vendo, né? E glória a Deus. E Deus, eu já me sinto curada, sarada, em nome de Jesus. E não vou deixar o inimigo me deixar prostrada, porque prostrado que tem que ficar é ele, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmã Lucinha, irmã Ruth, irmão James, Mário, Fábio, que tem um carinho especial por cada um de nós. Ele sempre está querendo saber da gente, ele sempre está apóstolo para poder nos ajudar. Que o Senhor Jesus os abençoe todos. Tamires também, essa menina é uma bênção de Jesus. Essa menina é uma prova viva da fé, porque Tamires Dias também passou por situações difíceis e Deus está com ela aí, ela é uma menina de Deus, e que a honra e a glória é do Senhor Jesus. Não a vi dessa vez que eu fui lá, mas em breve, né? Voltarei lá. Não por causa de doença, mas para falar que só o Senhor é Deus. Amém, glória a Deus. Obrigada, gente. Gente, eu não vou falar sobre os textos lidos hoje, não. Eu estou aqui mesmo acabando de chorar, porque Glória a Deus. um negócio desse, como essa serva estava, e o que eu escuto, isso é o Espírito Santo purinho, e é por isso que Deus me tocou para ler o Salmo, para louvar o Senhor. Vocês estão entendendo agora a conexão do Espírito Santo? Como o Espírito Santo age, então não tenho que dizer mais nada. Vocês falem, porque eu não tenho mais o que dizer, só de agradecer e louvar o Senhor, só isso. Não tenho mais o que falar. Eu só tenho a louvar o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, muito bom, muito bom. Muito bom te ouvir de novo, viu, dona Marineide? Glória a Deus, Deus seja louvado. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é Amém. bom. Oh, glória. Você vê que a mulher do fluxo de sangue também foi curada, hein? Dona Marineide foi curada. Meu pai também já foi curado, só não sabe Amém. ainda. Amém. Glória a Então, não Deus. percebeu ainda, mas ele vai descobrir. Amém. Ninguém mais quer comentar sobre a palavra? Tem Aqui a umas coisinhas gente, para falar, mas a gente pode vê falar, aqui, né, Paulo. tem essa passagem maravilhosa aqui que traz aqui sobre essa caminhada de Jesus, né? E a gente vê que tem uma pausa aqui, né, que vem falar sobre a filha de Jairo aqui, e aí no caminho, né? No caminho, a mulher do fluxo de sangue que já estava 12 anos ali sofrendo, né? Com aquela hemorragia que não se estancava, né? E aqui diz que provavelmente era uma mulher rica, né? Que gastou todos os bens delas também, dela, né? Tentando, né? Com médicos, né? Todos os seus haveres aqui diz a minha Bíblia, né?
nossa Bíblia, que gastara com os médicos todos os seus haveres, né? Em que veio por trás, ele tocou na orla da veste. E que maravilhoso, né? Tem algumas passagens que a gente vê a palavra poder como virtude, né? Saiu virtude, né? Saiu poder, né? E Jesus perceber, né? No meio daquele apertão todo, né? Você vê como é valioso, né? A virtude e o poder de Deus, né? Que ele sabe onde ele, né? É onisciente, né? E o que me traz aqui é a questão do sofrimento, né? A questão do sofrimento, porque quantas vezes na nossa vida a gente passa por situações onde nós sofremos, né? E, e a gente busca Jesus, né? Busca Deus, né? E Deus está ali presente, né? Para nos receber, né? E me traz a lembrança também algo que a gente tem que ter em mente, e é buscar Deus sempre nos sofrimentos também, mas buscar também na alegria, né? De buscar constantemente a palavra de Deus, buscar constantemente a presença dele, né? Estar em comunhão o tempo todo. É, Quantas vezes na nossa vida, às vezes a gente está em desespero e a gente se prostra a ele e a gente consegue sentir, né, a presença dele e a cura dele. Às vezes a cura é imediata, como aconteceu aqui, né? Às vezes a cura ela é progressiva, né? É um tratamento dose a dose, né? Ela vai curando, né? São em camadas, né? Deus vai tratando a gente e vai fazendo com que a gente consiga acessar, né, o nosso eu mais interno para que realmente a gente seja curado em definitivo, né? Isso às vezes é um processo imediato, às vezes é um processo necessário, né? Tudo é necessário, né? Deus sabe de todas as coisas. E Deus faz, né, de uma forma que é realmente para nos transformar, né? Para nos curar, né? Da mesma forma aí que o James colocou, né, a ressurreição de Lázaro, né, que Deus fez Lázaro reviver, né? Aquela passagem, Jesus sabia que Lázaro ia morrer, né? Jesus sabia que ele tinha um propósito ali, né? O propósito de Jesus era realmente chegar ali, né, com Lázaro já falecido já em alguns dias, né, para realmente quebrar a incredulidade das pessoas que estavam ali e mostrar o poder dele, né, para as pessoas, né? Pelo menos é assim que eu enxergo, né? E aqui é a mesma coisa, a mulher passou 12 anos aqui em sofrimento, né? Ela teve fé, se aproximou de Cristo e recebeu essa graça, né? Recebeu essa bênção aqui, né? E tá aqui, ó, filha, tua fé te salvou, né? Vai em paz, né? E que a gente possa estar com a nossa fé fortalecida o tempo todo, saber que a gente pode esperar no Senhor, né? Esperar em Deus e que Ele vai nos curar. Eu mesmo já tive vários momentos na minha vida onde eu, eu estive doente, estive em desespero, né? E tive que me prostrar e chorar e pedir para Deus, Pai, me revela, Pai, o que que você quer, né, me ajuda, né, cuida de mim, né? E graças a Deus, Jesus sempre trouxe o conforto que eu precisava para o meu coração, para o meu corpo, para minha alma. E é maravilhoso estar presente com Ele, né? Eu disse que eu não ia falar, mas eu vou. Porque quando o Espírito Santo toca assim, a gente tem que falar. Pode desobedecer, não. Já me recompus aqui. É só sobre o verso 51 e 56 que eu tinha que falar. Que eu tenho um som. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse, senão Pedro, João e Tiago. E os pais, né, da menina. Pedro, João e Tiago. Então, assim, por que que Jesus não chamou? Ei, Judas, vem comigo. Ei, Tomé, vem comigo. Tomé ia dizer assim, não, ela já morreu, já está amarelada, tá. Não, não tem mais como, não tem mais como fazer nada não, aí, Senhor. Ou seja, Jesus bem disse que lá em Nazaré fez poucos milagres por causa da incredulidade do povo. E aí, da mesma forma que aqui, por que que ele não chamou Tomé? Por causa da incredulidade de Tomé. Por que que ele não chamou Judas? Porque ele sabia que Judas não estava no propósito, né? Do propósito da mensagem da cruz, né? Judas iria trair e tudo mais, né? Como a gente sabe. Então é isso que nos traz de ensinamento. É escolher as pessoas com quem vamos andar,
Não é qualquer Judas, não é qualquer Tomé. Não, assim, eu não estou. Claro que Judas já morreu e Tomé está no céu, creio eu. Um dos nomes dele está lá, né, nas portas do Apocalipse, que é, como diz lá, próprio, né, os 12 apóstolos estão lá, de um lado, os nomes das 12 tribos, e do outro, os 12 nomes dos apóstolos. Então, Tomé com certeza está lá. E o outro de Judas é o Matias, que substituiu, ao invés de Judas. Então, é a gente saber escolher, fazer as nossas escolhas. Ai, meu filho aqui, mãe, Deus te abençoe e se divirta, porque daqui a pouco eu vou sair, vou viajar para uma casinha de praia aí, com o pessoal da igreja. Então, assim, e o outro nós fazemos essa escolha, que eu queria dizer, cuidado com quem vocês dividem a mesa de vocês, a nossa mesa. Cuidemos com quem nós dividimos a nossa mesa. A nossa mesa, que eu digo, é a nossa comunhão, bem entendido. Tanto no sentido literal, quem vocês chamam para dentro da casa de vocês, para partilhar a mesa de vocês, como no sentido espiritual também. Que às vezes a gente tem uma tendência a contar as nossas coisas para todo mundo, achando que todo mundo vai é, se exaltar com a gente, se exaltar não, se alegrar conosco. E não é assim, gente. Não é assim. A gente sabe que não é. Tem o Judas da vida, que está rindo ali com você, fazendo de conta que está feliz com você, mas não está. Ele está dizendo, tomara que não dê certo, tomara que não dê certo, tomara que não dê certo. Aí tem os incrédulos também, que quando você conta um fenômeno sobrenatural, como aconteceu essa manhã, aqui agora, porque isso é o sobrenatural de Deus que está acontecendo, que aconteceu. A gente às vezes nem valoriza, porque acha tão pequeno que não. Mas eu acho tão grande que me levou às lágrimas que eu fiquei quase sem poder falar da ação do Espírito. Tamanho é o peso de glória do Senhor. Então, assim, a gente é saber quem está caminhando conosco. O verso 56, seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Por que que será? Por que Jesus disse? Jesus sempre fazia isso, né? Olha, não conte não, não conte não, não conte não. Às vezes ele dizia, vai e conte, como disse com o gadareno. Vai e diga o que aconteceu. Mas por quê? Gadara era uma cidade pagã. Precisava ver o extraordinário de Deus para poder ver se convertia, se chegava aos pés de Jesus, se entendia a mensagem da cruz. Mas nesse caso aqui, a casa em que ele vai e não conte. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas se aproximassem dele só por milagres, só pelo que estavam vendo, só pela ressurreição de um morto, só pelo multiplicar de pães, de peixe. Não. Ele queria que as pessoas se aproximassem dele pelo que ele é, pela mensagem que ele trazia, pela mensagem do Evangelho, pela mensagem da cruz. É só isso. É só. Eu tenho para dizer. Falei. Eu tava refletindo aqui como esse capítulo fala sobre fé, né? Basicamente é sobre fé. Todas as, todas as curas aqui é sobre fé. E a mulher do fluxo de sangue, no 48, Jesus fala, então ele disse, filha, chama ela de filha, olha que bênção, né? Coitada, estava desesperada, a Bíblia fala que ela estava, que ela tremeu, na minha versão fala assim, ó, quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Imagina, a mulher estava desesperada. Ela tinha ouvido falar de um certo Jesus que vinha fazendo milagres. E ela falou: eu já tentei de tudo. E sabe, muitas vezes é assim que Deus age, quando só Ele pode agir. Sabe quando a gente não tem mais alternativa? Quando a gente já visitou todos os médicos, já foi em todos os lugares. Senhor, é só tu que pode me salvar. É só tu que pode fazer esse milagre. E foi isso que aconteceu. Essa mulher, o Fábio explicou bem, ela tinha gasto tudo
Aqui no livro de Lucas não conta, mas ela gastou tudo que tinha com vários médicos e ninguém conseguia curar. E ela teve fé. Ela enfrentou a multidão e ela foi lá e tocou na pontinha do manto de Jesus e foi curada na hora. E aí ela falou assim, sei lá o que ela falou, né? Meu Deus, mas assim, ela ficou desesperada. Será que eu podia ter feito isso? Coitada. Mas ela fez e ela foi curada. E Jesus, filha, sua fé a curou. Vai em paz. A curou e ainda confortou o coração dela. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus É, maravilhoso. Deus é lindo. Deus é lindo, Jamie. 3 situações na vida dessa mulher. Ela teve fé, tremeu, temeu e fé. Ela teve fé, temeu e temor. Ela teve os 3. Ela teve fé, tremeu e temor. Então, quer dizer que a fé dela curou, que Jesus sentiu, que virtude saiu dele, curou ela, né? E ela temeu por ser reclamada, né? E depois o temor a Deus, que ela se inclinou, né? Aquela pessoa que ela ia ser reclamada, que ela ia ser até açoitada ali daquela multidão, e Jesus, com seu amor, chamou de filhinha. Que coisa linda, o Senhor é tremendo, Deus é lindo. Imediatamente aquela mulher, as coisas que a gente deve ter fé, temer e tremor, para saber de quantas fases a gente pode estar diante de Deus, né? Vamos ter fé, Posicionou também, né, vamos dona ter Maria? temor. Hã? Posicionamento, né? Ela se posicionou também. É verdade. Quando ela se rendeu ali, que caiu ao chão, ela teve temor, né? Ela teve temor. Primeiro ela tremeu, já estava fraca com aquele fluxo de sangue. Tremeu, a fé dela foi grande, que tocou na orla. Aí ela tremeu, depois caiu ao chão, que veio o temor. Então Deus ele vai lá, vai em paz, levanta. Tu está curada, filhinha. O amor de Deus não é como o amor de lábios, como o amor de homem. Deus ele não olha como um homem olha, né? Deus ele é tremendo e Jesus ali com aquele olhar tão levanta e vá. Então o povo lá ia dizer, essa mulher imunda tocando em Jesus? Não. E ela ali daquela situação de humildade, né? E foi, Deus vai lá e chama de filhinha e manda ela ir em paz. E é assim que Deus faz. Oh, que lindo. Deus abençoe. Eu A queria Ruth chamar a aí, ó, atenção tá aqui, com a só câmera para ligada, concluir. falando uma coisa, Ruth, com a gente. Um Posso só sorriso lindo concluir? aí. Só para concluir aqui, só queria terminar isso aqui, que são mais 2 pontos, né? Primeiro que essa atitude dela, né? Depois, para concluir esse negócio, essa questão da fé, né? Nos 50, falaram para Jairo não incomodar Jesus, porque a menina já tinha falecido. E aí Jesus, né, já fala no coração dele: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Olha que mensagem. Apenas creia e ela será curada. O que Jairo fez, Jairo creu. E Jairo não desanimou. Jairo levou Jesus na casa dele. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção: Jesus, quando entrou, falou para o pessoal: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. Então ele subiu, como a dona Lucinha comentou, né? E a Bíblia fala assim, ó, então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta, que minha Bíblia ela enfatiza aqui, ó,
disse em voz alta: Menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Quando Jesus chama Lázaro de volta, ele também o faz em voz alta. Isso me faz entender que às vezes a gente tem que fazer em voz alta, sabe? A gente tem que clamar em voz alta. A gente tem que demonstrar a nossa fé em voz alta. E concluindo isso que eu queria chamar a atenção da fé, que falou no meu coração, que a fé, ela muitas vezes precisa vir junto com ação, junto com atitude, sabe? Essa mulher, ela cria, ela tinha fé, mas ela não tinha só fé, vou ser curado, não. Ela teve uma atitude, ela teve uma ação, ela fez algo. Então, ela enfrentou a multidão, ela fez de tudo e tocou Jesus e foi curada. Jairo, sabe lá o que ele enfrentou, porque ele era um líder e os outros fariseus perseguiam Jesus, chamavam ele de impostor, né? Mas ele não só teve fé, ele teve ação e ele foi lá chamar por Jesus. Depois, quando Jesus disse para ele, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Ele agiu, ele creu, ele levou Jesus à casa dele e a menina foi curada. Então, a ação, eu entendo que é algo que ele acompanha a fé, sabe? As nossas ações, elas demonstram a nossa fé. Elas são um indicativo de fé, né? Assim como a gente amar alguém, as nossas ações para com essa pessoa, ou as nossas ações, elas são um indicativo do nosso amor, do nosso temor, da nossa fé, do nosso amor por Deus. Então, é isso que eu queria concluir aqui, que é a fé mais a ação, sabe? Fé mais atitude e ação. Amém? Desculpa, Fábio, desculpa, Ruth. Só queria concluir esse raciocínio aqui. Engraçado que esse verbo será curada, ele tem algumas. A minha que fala será salva, né? E aí fui ver aqui, fala que a tradução ela pode ser traduzida tanto para salvação como para cura. Porque tem algumas interpretações que diz, né, que quando fala que não tem, né, tua filha será, né, já está morta, né, mas como que é? Não temas, né? Crê somente e ela será salva, né? E algumas interpretações é que, tudo bem, salva eu sei que ela será, né? Na eternidade ela será salva, né? Mas aí Jesus vem e recupera a menina, né? Ressuscita a menina, né? É engraçado a tradução, porque quando você falou curada, aqui na minha Bíblia fala salva. Quer falar alguma coisa, Ruth? Eu tô ouvindo e de todos os dias que eu tenho ouvido essas semanas e lido e ouvido mais coisas, tudo tem parado aqui, em ressuscitação, em cura. Eu confesso que eu não sei ainda o que o Senhor tem para mim, mas eu acredito que é aí. Ele tem uma cura, uma ressuscitação. Eu não sei qual é o sentido de verdade ainda, mas todas as horas que eu vou ouvir ele, a palavra dele, o que tem tocado forte é ele curou aquele que teve fé, ele ressuscitou aquele que creu. Eu acredito que ele está falando que eu preciso crer mais.
para minha situação mudar. Às vezes eu fico questionando se a minha fé está suficiente para receber o que ele tem para mim. Mas eu peço ele que ele possa me sustentar. E hoje eu acredito que também ele tem dito que a minha posição precisa ser igual a dessa mulher que creu e falou que somente se ela tocasse nele seria mudada a vida dela. E ela tocou simplesmente na orla dele, nem foi exatamente nele, mas ela cria tanto que ela seria curada, e a situação dela era de 12 anos que ela estava ali sangrando, sendo separada de todo mundo, da sociedade, era considerada uma pessoa imunda, uma pessoa que não podia ter a convivência com todo mundo, mas ela superou isso e foi até ele e tocou nas olas dele. E eu fui falar: "Que por que olas?" Eu estava lendo aqui, tem uma referência aqui na Bíblia, e ela fala que ola era que lá em Números, que eu peguei para ler, fala que Jesus lá, os pingentes da capa que fala que o Senhor mandou Moisés, falou para Moisés que era para colocar, para todos os israelitas colocasse esses sininhos, né, na no na capa dos mestres, daqueles que ensinavam, daqueles que tinham os poder. Então, ela tocou no sininho e eu não entendi ainda, porque só o sininho e ela foi curada, entendeu? Porque nem foi em Jesus, mas então se você crê nele, tão somente crê como ela, foi só ali no sininho que significava ele, e ela já foi curada. E mais, ele sentiu que dele saiu virtude por ela tocar num sino que era uma capa dele. Então, que fé é essa? E que Deus é esse? Que ele sente tudo. E a gente ainda fica aí esperando o quê? Que milagre tem que ser grande? Tem que ser diferente? Você tem que só que acreditar. Só acreditar. Eu acho que eu não devia falar. Amém, Ruth. Amém. Muito bem. Você falou, e falou bem. E assim, teve mais uma coisa, Ruth. Ele, ela foi até ele. Jairo foi até ele. E Jesus nos mostra aqui que aquele que vai até ele atende. Entendeu? Sim. Vamos até ele. E ele está à porta, né? A palavra fala que ele está à porta. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém mais quer comentar alguma coisa? Tamires. Bom dia. Aí, bom dia. E aqui também, gente, eu tenho assim como um tratamento de Deus na vida daquelas pessoas, né? Possa ser também que sejam na vida de cada um de nós que estamos aqui, não só da irmã Ruth, né? Não só da minha tia Marineide, né? Mas na vida de cada um de nós. É o tratamento de Deus, é a maneira que Deus tem para trabalhar, porque 12 anos não é 12 dias. Apesar que, quando a gente vai entender a Bíblia, o véu ele só foi rasgado depois. Ela poderia até ter sido curada, orado, levado as suas ofertas, né, que antigamente tinham o sacrifício, levava suas ofertas aos sacerdotes e ali, né, havia a expiação dos pecados e tal. Poderia ser até que ela, né, fosse curada, mas tinha que esperar, né, Jesus tá ali naquele lugar para ir para poder ela ser curada. E o tratamento dela de 12 anos de vida passando por aquilo, por aquela situação, como a irmã falou que não era fácil, mas ela tinha que passar,
né? Porque o nome de Deus, ele tem que ser, como eu falei até ontem, né? O nome de Deus, ele tem que ser glorificado em todas as situações, né? E ela teve o tratamento de 12 anos para poder ela acreditar mais, para poder ela ter mais fé, para poder ela ser curada totalmente, porque a partir daquele momento, irmãos, a vida dela mudou, a vida dela se transformou. Ela não foi mais a mesma a partir daquele momento, creio eu, não. Porque todos que Deus curou teve uma transformação. Será que eles ficaram? Será que o endemoniado voltou a ser endemoniado de novo? Eu creio que não. Eu creio que ele teve uma mudança na vida, assim como Maria Madalena. Ela foi curada de demônios e o que é que ela fez depois? Ela foi seguir Jesus. Ela virou uma serva de Jesus. Então, teve uma mudança na vida de cada um. Teve que acontecer aquilo para poder haver aquela mudança. Jairo, ele era do fariseus, James, que eu me passei aqui? Ele era líder da sinagoga, da sinagoga ali, né? Príncipe da sinagoga. E eles não aceitavam. Mas Jesus, né? Teve que acontecer esse algo para Jairo acreditar. Jairo estava ouvindo tudo o que acontecia, todo mundo estava ouvindo o que estava acontecendo. Jairo poderia, né, já que ele também conhecia as escrituras e tudo mais, ele poderia deixar fazer as orações dele, né, que ele já fazia, e poder fazer alguma coisa com seus próprios méritos, ou chamar todos aqueles líderes e fazer uma oração e tal, e sua filha ser curada. Mas não, precisou dele ir até Jesus, né, para poder a sua filha ser curada. Ele teve que esperar o momento, porque ele teve que andar com Jesus ali no meio da multidão, ele teve que se mostrar, porque ele, naquele momento, ele teve que andar junto com a multidão até a casa dele, e todos viram, e tinha também os principais da sinagoga lá na casa dele, esperando ele chegar. Então, todo mundo viu que Jesus ia entrar na casa dele. Entendeu? Então, teve essa mudança, e a partir dali, creio eu que ele também não foi a mesma pessoa. A Bíblia não vai nos relatar que ele parou de fazer o que ele fazia, né, na sinagoga, se ele deixou de ser o príncipe da sinagoga e começou a seguir Jesus, porque Jesus tinha muitos discípulos, porém só os que é relatado na Bíblia são 12, que foram os separados para ser apóstolos. Mas a Bíblia diz que foram muitos discípulos que Jesus tinha, né? Assim como nós, né? Somos discípulos dele porque pregamos a palavra dele. Então, teve que haver isso para ter a diferença. Assim é na minha vida, assim é na vida de cada um de nós que estamos aqui. É o trabalhar de Deus, é o tratamento dele, para que nós venhamos chegar a alcançar o nosso objetivo. Tem que alcançar, né? Um objetivo, não importa o momento, mas uma hora vai acontecer. Vai, né? Tem pessoas que ela chega até um estado terminal para poder algo acontecer na vida dela, né? Porque a gente escuta, todo mundo já ouviu relato de alguém que estava desenganada pelos médicos em estado terminal e aí Jesus, ele foi lá e curou a pessoa. E a pessoa está viva até hoje. Então, foi um trabalhar que aconteceu na vida da pessoa para que ela viesse crer mais, para que viesse ter mais fé, para que ela viesse pregar a palavra dele, mostrar o que Deus fez na vida dela. Entendeu? Eu tenho um problema na minha vida que não vou dizer a você que eu me acostumei com isso,
mas está na mão de Deus. No momento que Deus quiser dizer assim, ó, você está curada, você está livre desse mal, eu vou estar. Mas é algo que eu não peço mais. Não peço para ser curada. É o trabalhar de Deus na minha vida. Eu aceitei. Eu passei pela prova, dando glória a Deus. Então, a gente tem que passar pela prova, dando glória a Deus, acreditando nele, que no momento certo ele vai fazer. Porque se a gente botar muita coisa na nossa mente, a gente desacredita mais, a gente não vai ficar fraco, porque a gente está orando, né? A gente está clamando, mas pode chegar um momento que a gente, poxa, Deus não realizou aquilo que eu necessitava. Deus não me curou. Deus não fez aquilo, Deus não fez isso. Então, a gente não pode deixar isso entrar na nossa mente. Está passando por situações? Continua. Ande. Faça a obra. Louve. Exalte ao santo nome do Senhor. Deus não quer que a gente fique sentado, estacionado em uma cadeira. Deus não quer isso. Deus quer que nós vamos avante com as nossas palavras, com as nossas ações, que nós corremos atrás do nosso objetivo. Não que você não vai orar pelo que você precisa. Você vai orar, mas você não vai questionar que Deus tem que fazer na hora que você quer. Vai orar para que esteja nas mãos dele e que ele venha realizar no momento certo, mesmo que passe 12 anos, ou mesmo que passe poucos dias, como foi ali na vida de Jairo. Não relata o tempo que a filha dele estava doente e estava à beira da morte. Não relata. Mas nós temos que deixar o tempo certo de Deus para na hora certa acontecer e ele realizar e exaltarmos o nome do Senhor. Amém. E também, sabe, Tan, a questão de passarmos por situações para podermos ir até mais ao ID, né? Porque às vezes nos acomodamos tanto dentro de casa que a gente acha que a gente não para a igreja todo dia, tá bom, mas o ID está lá fora, o ID não está dentro de quatro paredes. Eu sempre falo isso. E Deus, ele pega, ele me levanta, assim, sabe? E quando eu saio, seja no ônibus, seja na rua, seja no médico, aonde eu chego, eu exerço a minha fé com a autoridade de Deus e falo de Jesus, porque já passei muito tempo no mundo sem falar de Jesus. Então, quando Deus me resgatou, quando Deus me abraçou, que eu vim para a presença de Deus, não importa com dor no pé, com o pé quebrado, com a mão quebrada, com a cara estourada, vá aonde você chegar, aonde você estiver, fale de Jesus. Você é discípulo de Jesus. Você tem que ir no ID. Muitas vezes você é acomodada dentro de casa, você não está no ID de Deus. Cadê as pessoas para você falar de Jesus? Você não vai falar para as paredes. Você vai falar, tem gente lá fora, as pessoas estão lá fora. Então vamos correr no ID do Senhor e falar. Então, pessoas chegam a dizer assim, poxa, como a pessoa falou assim, poxa, você está tão diferente, até no semblante, até no riso, no gesto, você está diferente. Sabe o que é isso? Jesus que faz isso. E para pessoas lá fora entender que Ele é Deus, precisa você brilhar. Precisa você mostrar que só o Senhor é Deus. Tamir está aí no comércio dela. O comércio dela, ela tem um ponto. Sabe aquele ponto que você bota para ganhar dinheiro? Ela tem esse ponto para ganhar almas.
Esse ponto de Tamires Dias é o ponto de ganhar almas. Ela não deve temer, ela não deve temer, ela não deve tremer, ela tem que ter temor a Deus e deixar Deus agir, porque ela pode salvar uma pessoa aí na porta dela de um tiro durante a noite ou durante o dia, onde for. Ela fala de Jesus e Jesus vai lá e puxa, ponto lindo esse dela. Aqui dentro do meu comércio aqui, quer dizer, meu não, do meu filho, que já foi meu, agora é do meu filho. Eu chego aqui fora, eu não perco tempo, não. Quando eu chego lá fora, pronto, a metralhadora encosta. É para a vida. É para a vida. Nós temos que ser a metralhadora de Deus para a vida. Dizer de Jesus, não tenha vergonha, não tema, Ruth, vai lá. Deus não quer você acomodada, você tem o seu trabalho, o seu serviço. Não tenha vergonha de falar de Deus. Não estou dizendo que você tem, mas eu estou falando assim. Não tenha vergonha de falar de Deus no seu comércio, o James, o Fábio, não tenha vergonha. A irmã Lucinha já é sem vergonha mesmo, que nem eu, que vai lá e fala mesmo. A irmã Lucinha abre a boca, vai lá e fala mesmo, e pronto, não vamos ter vergonha, não vamos nos envergonhar, porque eu gosto de dar assim, matar assim, o gelo, assim, quebrar, sabe? Dar uma gracinha aí para poder a gente rir. Mas não devemos ter vergonha de falar de Jesus. Esteja no ponto do ônibus, esteja no seu veículo, parou no semáforo, Jesus te ama! Vai lá, eu vou ver, Jesus te ama, você é lindo, você é imagem e semelhança de Deus, e você deve falar de Jesus em todo o tempo, né? E glória a Deus, amém. Beijo a todos, amém. Nossa, glória a Deus, que palavra hoje, viu? A Tamires falou, tocou meu coração. Eu estava escrevendo aqui e vem a dona Marineide e reforça, sabe? Eu vou abrir para vocês aqui, porque talvez isso fale no coração de mais alguém, não sei se do devocional, mas alguém que vai ouvir, mas se vocês repararem, a mulher do fluxo de sangue foi curada e foi revelada. Ela poderia ter ficado curada e ir embora, mas todos a viram. E mesmo com medo, ela revelou, ela se mostrou. A Tamires comentou, Jairo, líder da sinagoga, perseguiam Jesus, Jairo andou do lado de Jesus. Todos viram que Jairo tinha se prostrado para Jesus. É, quando Jesus curou o endemoniado que nós vimos ontem, Jesus falou para ele: vai e conte a todos tudo que Deus fez por você. Ou seja, nós não podemos, como a dona Marinete falou, nós não podemos receber a graça de Deus e nos esconder. E isso falou meu coração, inclusive, porque ontem mesmo, a gente, nesse mesmo capítulo, estudou que uma luz, uma vez acendida, não pode ser coberta, ela deve iluminar. Então, é, eu vou refletir bastante sobre isso, sabe? E que se tocar o coração de mais alguém também, bom, Deus seja louvado, né? Deus age na nossa E vida todos os dias, o tempo todo. Amém. o que eu queria dizer para você, querida, que existem momentos na nossa vida que a gente passa por situações realmente são difíceis, né? Que você continue alimentando sua fé, sabe? Alimentando sua força aí em Jesus Cristo, entregando aos pés dele, se entregando a ele. Porque às vezes a gente passa por situações que elas não são imediatas, né? Elas não resolvem imediatamente, né? Leva tempo, né, para resolver a cura, né?
E quando eu volto na minha vida, sabe? E eu lembro de várias situações da minha vida onde tive dores, né? Tive momentos de desespero, momentos em situações onde só pensava coisas ruins e ficava o tempo todo pensando o que que eu poderia fazer para resolver aquilo, o que eu poderia fazer. Então, na hora eram as dores dos meus braços, que durante anos e anos, né, me fiquei acometido com dores e tinha dificuldade de trabalhar, dificuldade de fazer as minhas coisas, e aquelas dores me perturbando o tempo todo. E eu sempre procurando uma solução, sempre procurando, ah, se eu mexer o braço assim, se eu mexer o braço assado, se eu não mexer o braço, se eu fizer, se eu não fizer, né? E o tempo todo tentando eu resolver, sabe? Tentando eu resolver, eu procurando uma solução. E durante o Legendários também, eu estava com problema nos meus pés e a mesma coisa, né? O que que eu poderia fazer? Será que agora se eu parar de andar? Será que se eu agora colocar o pé para cima? Será que agora se eu fizer alongamento? Será que agora se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Né? E ao longo daquela caminhada eu sofrendo e pedindo para Deus que Ele me ajudasse, para que, né, que Ele me guiasse ali. E a mensagem que eu recebi dele era que eu deixasse nas mãos dele, que eu parasse de tentar resolver por mim mesmo, sabe? Que não era eu que ia resolver. Não era através das minhas ações, não era através dos meus alongamentos, do meu racional, mas era ele que ia fazer. Então, que eu descansasse no Senhor, sabe? Que eu entregasse nas mãos dele, porque ele ia derramar a cura. Que enquanto se, né, tivesse eu querendo fazer, não ia acontecer. Só ia acontecer quando eu deixasse ele fazer, sabe? Então, não é por nós, não é pela nossa obra, sabe? Não é pelo que a gente faz, sabe? Não é uma obra dentro de uma igreja, não é querendo fazer algo para receber uma graça, sabe? A graça vai vir pela graça dele mesmo, sabe? Pela misericórdia dele, independente do que a gente fizer. Então, assim, não tem o que a gente possa fazer que pague o que Jesus faz na nossa vida. Então, que a gente possa realmente estar prostrado e entregue a Ele. Entregue nas mãos dele, entregue para Ele, sabe? Porque não é a gente que vai fazer. Então, que a gente tire da nossa mente que, eu vou fazer para receber. Eu vou fazer. Se eu fizer, né, eu vou. Deus vai. Não, não é assim. Né? É se eu me entregar para Ele, se eu deixar nas mãos dele, Ele vai me entregar. É porque está nas mãos dele, que é pela graça dele. Né? Porque eu tenho fé e Ele pode. Né? Não que é por mim, eu vou fazer, não. Ele que vai fazer, ele que vai fazer. E que ele tem feito tantas vezes e fez tantas vezes na minha vida, né? Nas nossas vidas. E a gente sabe que às vezes a gente está num mar, está numa situação, numa tempestade, que a gente não vê o final, né? Mas ela é instantânea quando ela vem, né? Ela é instantânea. E a gente entrega nas mãos dele, né? Como naquela caminhada, por exemplo, que eu estava caminhando, né, e chorando na caminhada, porque minhas dores, né, nos pés doíam muito e eu não sabia o que fazer, eu não tinha como sair dali, tinha que enfrentar aquilo, né? E quando Deus falou, deixa comigo, deixa que eu faço, para de tentar você fazer, né? E eu fui me entregando para Ele. Ao final da caminhada, meus pés não doíam mais. E hoje, toda vez que eu sinto alguma coisa, que eu sinto alguma dor, que eu bato, ou faço alguma coisa, eu entrego nas mãos dele, sabe? Porque é o que a gente tem que fazer, Pai, está nas suas mãos. Não quero nem pensar nisso, porque eu sei que o Senhor tem poder, Pai. Faça por mim, Pai. É sua graça, Senhor. Que a gente possa cada vez mais entregar nas mãos dele, nos pés, e a gente possa estar prostrado e agradecendo o tempo todo, sabe? Longe de murmuração, longe de pensamentos ruins, sabe? Longe de dúvidas, né? Que a gente realmente possa crer e entregar o que ele faz. A gente sabe que ele é fiel, né? A palavra de Deus não volta atrás, né? Nós precisamos ser obedientes e cremos o tempo todo. Amém? Amém. Amém. Bom, glória a Vamos Deus. orar? Quem ora para nós? Para encerrar. Glória a Deus, né? Todo dia é uma benção, uma atrás da outra. Seja louvado. Quer orar, Ruth? A gente? Amém? Quem quer orar? Pode ser. Uma pergunta, então, Ruth? Entendeu?
Mais uma coisa, Ruth, que eu ia falar. Às vezes a gente é, faz parte do processo também a gente se expor, sabe? Se posicionar, como você fez agora, como a dona Marinete fez também. Nós nos posicionarmos, às vezes, o que Deus quer, né? Que nós geremos evidências também, sabe? Daquilo que Ele tem feito na nossa vida, né? Então, que a gente não tenha, como a dona Marinete falou, não tenha vergonha, né? De falar que a gente precisa de Deus, né? Que a gente, às vezes, está passando por uma situação que a gente precisa dele, né? Que a gente confia nele. Porque isso é o testemunho do poder dele, né? Amém, gente. Quem vai orar pra gente? Orar, Ruth? Pode ser. Ora pra gente, querido. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, porque o Senhor é aquele que todos os dias vem e nos acorda, nos faz levantar, nos dá mais uma oportunidade. Então, Senhor, que possamos fazer o nosso melhor para aproveitar essa oportunidade que hoje o Senhor nos deu. Senhor, eu te peço que o Senhor venha mais uma vez e coloca a sua armadura sobre nós, sobre todos que amamos e a todos aqui nesse devocional, Senhor. Que o Senhor esteja guardando de uma forma especial, Senhor, cuidando de uma forma especial e nos guiando, Senhor, pelo caminho que devemos andar, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, tá? Tá nos guiando, Senhor, nos mostrando o que devemos fazer, Senhor, porque com o seu cuidado, Senhor, tudo é melhor, é mais correto. Então, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos e que possamos ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, Pai. Por isso eu agradeço, porque o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu esposo, o Senhor é o provedor da minha vida. Eu agradeço a Ti, Deus, porque o Senhor é o melhor que eu tenho. Te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem colocado na minha vida e dado, Senhor. Te agradeço também, Senhor, pelas dificuldades, porque são nelas que eu consigo crescer e aprender, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem olhado por nós, não só por mim, mas pelos meus irmãos que aqui estão, que têm andado comigo, pelos meus filhos, pelas pessoas, Senhor, ao meu redor. Eu agradeço, Pai, porque essa é a oportunidade que eu tenho de te agradecer, de dizer, Senhor, o quanto eu sou grata por ti. Então, Deus, que o Senhor também possa estender essa misericórdia a todos aqueles que clamarem a Ti, Senhor, e pedir por Ti, que o Senhor também possa ser com eles, Senhor, que o Senhor possa suprir a necessidade deles, Pai. No nome de Jesus, Senhor, hoje e agora, Pai, eu quero somente te agradecer a isso. No nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas, não Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.